Mais uma vez, né, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Ana, gerente de educação da ABF, serei a facilitadora dessa sessão. Para isso, eu quero fazer alguns combinados com vocês, algumas dicas para o melhor desempenho aproveitamento desse momento tão importante. Nós informamos que a sessão será gravada e ela poderá ser disponibilizada posteriormente nos canais da ABF. Ok? Perguntas serão respondidas após a apresentação dos nossos convidados. E para nossa melhor organização, a nossa comunicação vai ser via chat. Eu peço que vocês utilizem, por favor, alguns códigos, dois principais. Hashtag pergunta, caso você queira dividir, encaminhar uma pergunta, né, aos nossos convidados, e hashtag contribuição, caso você tenha uma contribuição e queira compartilhar, queira participar. Lembrando que todas são super bem-vindas. Então, mande para a gente aqui no chat. Eu peço apenas que vocês utilizem esses códigos para a nossa melhor organização e vamos aproveitar ao máximo essa nossa sessão. Dúvidas, solicitações, né, de contribuição serão atendidas por ordem de recebimento e poderão ser limitadas de acordo com o tempo da nossa sessão. Mas vamos fazer de tudo para responder o máximo possível. Quero chamar agora a Ângela Manzoni, nossa diretora de Educação e Inteligência de Mercado, para dar as boas-vindas a todos vocês. Ângela, por favor. Olá, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Todas as nossas sessões de mesa virtuais têm sido muito produtivas, uma super troca de informações e de experiências, e essa é uma, né, entre as diversas ações que a BF tem desenvolvido e implementado com bastante assertividade nesse momento. Então, a BF está trabalhando incansavelmente nas mais diversas frentes, uma dias de mesas redondas, uma outra frente a nossa campanha, hashtag franquias juntas por todos, está no ar, essa campanha está sendo desmembrada e segmentada para que todos possam se envolver, se engajar e apoiar os seus franqueados nesse momento. Então, eu peço que vocês divulguem bastante em suas redes sociais para fazer essa hashtag subir e viralizar. Hashtag franquias juntas por todos. E a BF também constantemente está enviando comunicações a todos os associados sobre todas as iniciativas da associação e orientações, né, para os associados enfrentarem esse momento. Isso está sendo feito através do nosso site, com esse QR Code vocês podem baixar todos os comunicados, e eu peço também que passem a acompanhar sempre as atualizações através do nosso site. E na semana passada, a gente também colocou no ar o webinar da BF. Então, que acontece todas as terças-feiras, às 17 horas, às 5 horas da tarde. Então, nós recebemos empresários e convidados de diversos setores para compartilhar as estratégias que estão adotando nesse momento e também para discutir insights para o futuro. Então, para os que não puderam acompanhar ao vivo na semana passada o webinar, o conteúdo está disponível no nosso canal do YouTube da ABF e toda terça às 17, basta entrar no canal e participar ao vivo. Então, hoje a gente espera todos vocês lá às 5 da tarde para um bate-papo com franqueadores e franqueados. E um último recado antes da gente iniciar, na semana passada a gente deu início também à nossa pesquisa trimestral de desempenho, mas dado o momento atual, a gente vai voltar o nosso foco aos impactos da pandemia. Então, esse estudo ele já é um balizador para as ações da BF e das marcas, mas agora esses dados passam a ter uma importância maior ainda. Então, nós buscamos ser o mais breve e objetivos possível, né, na pesquisa. É super simples e rápida de responder, então eu peço muito que todos os franqueadores aqui presentes participem, nos ajudem a medir com mais precisão os reflexos em cada segmento. Bom, dados os recados, né, em alguns instantes a gente vai iniciar a nossa 17ª, estamos na 17ª edição das mesas redondas. E aí a gente vai falar sobre o novo normal. Então, uma série de pontos de vista, de experiências, elas vão ser compartilhadas, né? Nós vamos discutir diversos temas aqui. E eu gostaria de deixar claro que as opiniões discutidas aqui, elas não são opiniões, né, e orientações da
a ABF. A gente vai debater, a gente vai conversar, e esse sempre vai ser o objetivo, compartilhar informações, trocar experiências e, claro, a decisão de como agir é sempre de cada um. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu dou as boas-vindas e agradeço muito a presença e a disponibilidade de todos, principalmente dos nossos coordenadores de hoje, Carlos Zilli, presidente da Comissão de Ética da ABF, Daniel Zanco da Links e Gustavo Schifino, da Comissão de Transformação Digital da ABF e da Forol. Então, eu desejo que tenhamos uma ótima mesa e um ótimo dia com muita saúde para todo mundo. É contigo, então, Guga. Beleza, bom dia a todos. Olha, é um prazer muito grande estar compartilhando com vocês aqui um pouco esse novo normal, né? Eu acho que vocês têm aqui a sorte de ter o Zanco e o Zilli nesse painel, que são realmente duas pessoas que estão muito atentas a essa transformação de comportamento, e não é de agora, é de muito tempo, e eu tenho certeza que vai ser bem útil e agradável esse nosso bate-papo. Antes, uma pequena ressalva, que embora a gente esteja falando de um mundo pós-Covid, um pouquinho mais na frente, né, o que é realmente oportunidade nesse novo ambiente, não significa que a gente não esteja preocupado, não esteja atento à dificuldade de momento. Ninguém aqui tem uma visão utópica que não será um mundo difícil, mas justamente é esse mundo um pouco mais recessivo que a gente vai encontrar na volta das condições de trabalho e de compra da nossa comunidade, da nossa sociedade, e aí sim que a gente vai ver a transformação acontecer. São 3 fatores que estão acelerando muito hoje já a transformação digital e a humanização das pessoas. E é esses 3 fatores que eles são como se fosse a base dessa nossa conversa, né? O fato de a gente ter um período mais recessivo, ele é altamente alavancador, porque ele vai fazer com que as pessoas pensem melhor onde estão consumindo, por que estão consumindo, e isso tem muito a ver com o que a gente vai trazer aqui. Um outro fator que é absolutamente determinante nesse tripé estruturante do papo que a gente vai ter aqui é esse período de confinamento, porque é fundamental para ver uma mudança de cultura que haja uma mudança de comportamento anterior. E esse período que a gente está em casa, vai chegar a 40 dias, nos obrigou a mudar completamente os nossos hábitos, e isso acelera a transformação de comportamento que a gente vai falar aqui. E um terceiro ponto, igualmente relevante, ou talvez ainda mais relevante, seja toda essa disponível tecnologia que a gente tem hoje. Claro que muito acelerada pelo Covid. Eu trabalho numa empresa de transformação digital, a gente está com 400 pessoas trabalhando 2 turnos para conseguir atender. Óbvio que a tecnologia foi muito acelerada nesse período que a gente está vivendo, e tem um aspecto altamente importante nessa aceleração, que é a gente ter o foco com as pessoas no centro, né? A gente tem um terceiro elemento aí, que é essa humanização, né? Esse aspecto de que a gente vai usar toda essa tecnologia efetivamente para aproximar as pessoas. A internet 5G, que era o que a gente esperava que seria o grande gatilho da transformação digital, e é uma coisa que vai acontecer nos próximos meses de forma aguda, e isso alavanca tudo que a gente vai falar aqui. Ela ainda foi superada por um efeito ainda maior, que foi esse período do confinamento, ou seja, aquilo que a gente falava que talvez pudesse ser uma realidade daqui 5 anos, ou daqui 7, ou daqui 8, a gente trouxe para 30 dias. Então, fiquem bem atentos, eu acho que vai ser um papo bastante interessante sobre esse novo normal que a gente já encontra hoje no nosso dia a dia. E aí eu vou passar a palavra para o Zilli. O Zilli, ele tem um contato bacana com várias pessoas e empresas na China para compartilhar o que está acontecendo com eles lá, né, que estão 2 meses e meio, eu acho, na nossa frente aí. Né, Zilli, dá um pouco essa visão de o que está acontecendo para lá, para a gente aqui, a gente vai batendo esse papo. Obrigado, bom dia a toda a comunidade de franchise, franqueados, franqueadores, fornecedores, você, Guga, Zanco, e parabenizar a ABF pela condução dessas mesas redondas. O que eu gostaria de começar falando um pouco aquela coisa do efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã. Eu acho que é importante a gente olhar para essas medidas preventivas, né? Porque, no fundo, nós estamos falando de uma China que está 70 e poucos dias à nossa frente.
Então, é importante a gente ter não só uma visão do mundo da franquia, mas uma visão de 360 graus, olhando também comportamento, né? Olhando o que eles estão fazendo de diferente, tentando trazer o que realmente já aconteceu e não mais ficar olhando o que a gente sempre olhava como teoria, né? Nós fomos obrigados, né, a entrar nessa transformação digital meio na marra, né? Nós aprendemos a ser rápidos, né? Antes a gente falava de 2 anos, hoje a gente fala de uma semana, 10 dias. Eu acho que esse movimento que ocorreu, né, através de forceps, nos obrigou a olhar o mercado de uma forma diferente. A China não teve grandes mudanças, né, porque a vida já era um pouco bem tecnológica, né? Eles estão 10 mil passos à nossa frente, a vida deles é muito, muito prática. Os produtos, basicamente, são adquiridos, né, a grande maioria através do Taobao, do JD, né, que são os grandes marketplaces. Mas ainda a China continua com as suas limitações, sabe? A distância social continua existindo em alguns lugares, como restaurantes, né? Você vê as mesas seladas ainda, você vê uma preocupação, né, grande. Teve um resultado, né, grande, né, que quando a China voltou, que foi o desemprego, né? O desemprego saiu de 5 para 6,7, o que é um crescimento de 35%. Ocorreu, apesar do governo ter atuado forte, não permitir que as empresas elas demitissem, mas muitas pequenas empresas fecharam. O home office, né, que era antes criticado, hoje começa a fazer parte da cultura. Fusões e aquisições é um assunto que a gente vai tratar um pouco mais na frente, também acelerou, né? E ainda 70% do varejo ainda ele está sendo aberto, enfim, abriu, mas aí o movimento ainda está, eles falam, em 70%, né? Então, o que é importante nessa retomada é que existe na China uma coisa que a gente ainda não sabe o que significa, que é a segurança da volta, né? Eles são muito tranquilos com relação a isso, porque eles são muito monitorados, né? O que a gente fala aqui, né, com relação a esse deslocamento de celulares, né, que e aí já vamos falar até de colaboração entre as grandes marcas, né, da telefonia, e eles fizeram isso lá de uma forma diferente. Na realidade, o que a gente procura aqui, olhando o deslocamento de celulares para ver se existe, né, aglomeração, o chinês utiliza isso para ver se você esteve junto de pessoas que são pessoas de risco. Então, à medida que você vai frequentar um lugar público, né, de alta intensidade de pessoas, você passa o seu celular no QR Code e eles imediatamente sabem se você esteve presente com pessoas que estavam próximos a ter o risco. Então, isso dá muita segurança, né? A leitura facial, que era para identificar, hoje a leitura facial ela tira a temperatura. Então, toda essa tecnologia, né, que já estava instalada, ela está sendo usada para segurança e saúde, né, que é muito importante, né? E aí o governo chinês, né, ele teve uma presença fundamental, né? A China tem governo e a gente vai precisar de fato de governo nessa retomada, né? No final, talvez o Estado ele vai estar presente em algum dos nossos segmentos, né? Então isso é um movimento que realmente a gente tem que olhar, e sempre olhando a China como um movimento de prevenção, né? Eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter. O que é importante em alguns pontos, né, que a gente traz como bons exemplos, né, exemplos práticos, é o live stream. O live stream é uma plataforma, né, que você, na realidade, faz um stream ao vivo. Ele cresceu muito porque as lojas estavam fechadas e as blogueiras foram fazer os lives dentro das lojas, né? Isso acabou fazendo um movimento muito interessante, né? Agitou bem o mercado das redes sociais e isso gerou muitas vendas, né? O compartilhar funcionários é um ponto também interessante. Os hotéis que fecharam as suas portas, eles compartilharam os seus funcionários para aquelas empresas que faziam delivery. Então, você, na realidade, aumentou muito, né, o volume de pessoas para poder realmente entregar rápido, né, uma demanda que cresceu de uma forma exponencial, né? Então, o que a gente começa a perceber ali é que também existe uma questão que eu acho que vai acabar impactando, porque nós já temos alguns números, né? Que é uma quebra de tendência de crescimento sendo deslocado
para outros segmentos, né? Quase que você fala assim, não, o mercado vai cair, mas talvez outros mercados cresçam, né? Alguns mercados que estavam meio confinados estão virando protagonistas, né? E com grande oportunidade de crescimento, como é a arte, a ciência, o entretenimento, a cultura. E talvez aqui no Brasil, né, o e-commerce através e o delivery, né? Eles vão trazer muito esses números. A própria Disney, ela aumentou violentamente, né, o seu stream, com 50 milhões de assinaturas, né, era um número que eles tinham previsto acontecer em 2 anos, aconteceu muito antes. E tem um ponto que eu acho que talvez aqui seja uma questão de equilíbrio, né? Teve 2 recordes que a gente não quer bater, que é o recorde de divórcios e de doenças mentais, né, que eles bateram recordes, que é a gente olhar um pouco para as práticas do nosso bem-estar, né, que é a cultura do mindfulness. Eu acho que o chinês já tem essa cultura. Eu acho que esse é um ponto, nesse momento que a gente está entrando, talvez no 3º estágio da nossa quarentena, a gente tem que olhar para o nosso bem-estar, né, para o nosso equilíbrio, à medida que a quarentena ela evolui. E tem um ponto que talvez seja o grande exercício que a gente deva fazer, olhando para essa retomada, que é rever a jornada do nosso cliente. A gente sempre fala que, para você fazer transformação digital, você precisa, primeiro, né, desenhar a jornada do seu cliente, apontar os pontos de atrito, depois buscar tecnologia para diminuir esses atritos. Eu acho que nós estamos no momento agora de realmente começar a desenhar essa nova jornada, né? Como o mercado vai voltar para que a gente possa buscar as tecnologias certas, que não são mais as mesmas que nós tínhamos antes, né? Vis-à-vis o que a gente percebe no mercado de moda, né, que aqui no Brasil talvez seja um dos grandes empregadores, e aconteceu isso também na China, o que vai ser na próxima coleção é a coleção de hoje. Eles estão chamando isso de moda retrô, né? Então, tem muito essa história da economia do uso, né? De você realmente reusar os produtos. Eu acho que é um assunto que depois você pode se aprofundar um pouco mais, Guga, né? E queria aqui chamar o Zanco para falar de um assunto também que é muito presente na China hoje, que certamente, né, por uma questão até de a gente falar de higiene, né, quando a gente fala da questão do papel moeda, né, de você voltar, do cashless, né, que lá se fala muito daquela coisa do one click pay, quer dizer, com um clique você compra, né, não tem dinheiro, quer dizer, isso também tem uma questão de segurança. E aí eu gostaria, Zan, que você falasse um pouco sobre esse assunto, porque esse assunto ele complementa muito o que acontece já como realidade no Brasil. No Brasil ainda nem é tendência, mas pode se tornar à medida que a gente aprendeu a ter velocidade nas grandes mudanças. Sim. Legal, Zili. Bom dia, Zili, Guga, toda a comunidade do franchising. Prazer estar com vocês. Acho que a gente, quando ouvia e comparava esse movimento de cashless da China, né? Quem ia à China, quem já foi à China sabe o quanto que era difícil você tentar gastar dinheiro na China, né? A fila do dinheiro era sempre maior, né, do que a fila para você pagar com QR Code, o quanto é uma sociedade já totalmente praticamente sem uso de papel moeda. E a gente traçava alguns paralelos com o Brasil e olhava a diferença enquanto a presença do crédito lá era muito menor do que o crédito aqui, e traçava alguns paralelos e entendia que a penetração do QR Code, por exemplo, aqui ia ser muito mais lenta. Mas, assim como o Guga colocou na introdução dele, o varejo reage diretamente às mudanças de comportamento do consumidor. E o fato é que a gente está vivendo uma fase em que a gente, como consumidor, como sociedade, vai viver uma mudança de comportamento muito grande, né? A história do varejo mostra muito isso. Quando o consumidor muda muito os seus hábitos, o varejo responde. Quando surgiu as ferrovias lá no fim do século XIX, as pessoas podiam sair de uma cidade para outra
surgiu a loja de departamento como resposta do varejo. No meio do século passado, lá, as pessoas tinham seu carro, podiam sair e se locomover de forma mais autônoma. Surgiu o shopping center no formato de caixa quadrada que a gente conhece mais tradicionalmente. Mudou agora muito o nosso comportamento com a internet e a gente tem surgido respostas do varejo com omnicanalidade, toda essa integração que a gente tem vivido. E acho que essa é uma outra mudança de comportamento, que o cliente não vai mais se sentir muito confortável de ficar lá teclando num pinpad usado por todo mundo. Acho que as pessoas vão mudar um pouco seus padrões de higiene, seus padrões de... A gente vem passando por um período de reeducação, de reformatação de padrões de convivência. Se a gente olha para o oriental, ele já tem um mindset um pouco diferente nesse aspecto. A gente aqui no mundo ocidental nunca tinha vivido de forma tão dramática, né? O oriental viveu já passou por pandemias mais... A China já passou por pandemia de SARS de uma forma muito mais... É muito mais usual você ver na China, as pessoas... Na China, no Japão, na Coreia, você vê as pessoas andando de máscara, né? O Oriente já sofreu mais com pandemia e já teve crises de H1N1 muito mais fortes do que a gente viveu aqui, propriamente dito. Acho que essa é o grande marco para a gente, e isso deve mudar o nosso comportamento como sociedade, o nosso comportamento como consumidor. Isso vai refletir no nosso hábito de consumo. No que se reflete a meios de pagamento, eu acho que a gente deve... Eu consigo pensar aqui 3 grandes movimentos, assim, 2 muito derivados dessa nova dinâmica de consumo. Um que eu acho que é o aumento do uso do QR Code, que já vinha, né, a gente já tinha vários players aí gravitando, tentando impulsionar pela dinâmica de cashback, botando grana e tentando movimentar, mas acho que isso deve ter uma catálise por conta do advento dessa mudança de comportamento das pessoas quererem ter um pagamento mais sem contato, né? É o tal do contactless payment. Então, acho que a gente deve ver uma aceleração da adoção do pagamento por QR Code. Um outro é o próprio pagamento fora da loja, né? Que é um pouco usar o gateway do e-commerce desplugado do e-commerce, né? Seja enviando um link de pagamento para o seu cliente, mas tentar transacionar fora da loja, mesmo estando dentro da loja, que está muito ligado a tudo isso que a gente tem escutado do vendedor da loja funcionando como um SDR, funcionando como um agente de venda, né, de um incentivador, de um gerador de negócio, mesmo trabalhando dentro da loja. Um pouco do que o Zílio falou, da blogueira tá dentro da loja, divulgando o produto para fora da loja, e a gente vai precisar cobrar isso fora da loja para depois eu entregar, eu colocar para um cara no delivery. Essa dinâmica e esse processo de venda vai vai mudar um pouquinho. Eu fico pensando na turma que vendia o nosso treinamento de venda padrão, né, que chegava a passos da venda, né, abordagem, pesquisa de necessidade, demonstração, finalização. Os passos da venda mudaram, né, porque agora eu preciso pegar o contato do cliente, enviar o produto por WhatsApp, fazer identificação de necessidade, mandar o link de pagamento, fechar a venda, entregar para o courier, porque a volta não vai ser uma volta, né, o que o Zeli disse ali, a gente não vai ter a virada de chave e a loja vai encher de uma hora para outra. Então, esse novo comportamento e essa retomada vai demandar novas atitudes de adaptação, e vão ser novos comportamentos de consumidor. É mais ou menos um paralelo do que eu vejo quando tem lá uma greve de bancário, né? Os bancários param, as pessoas começam a adotar mudam o seu hábito, começam a adotar o internet bank, os bancários voltam e as pessoas não voltam para a agência do banco, continuam usando o internet bank. Então, parte dos hábitos que a gente começa a adotar agora, eu começo a fazer o supermercado pela internet, parte dos hábitos que a gente desenvolve nesse período ficam com a gente, né? Por isso que quando voltar, vamos ser todos pessoas e consumidores diferentes, né? E um terceiro movimento
e eu acho que esse tá ligado mais a uma dinâmica do mercado financeiro. A gente quando voltar disso tudo vai estar no mercado menos líquido, né? Vai estar num mercado com menos disponibilidade financeira. Vai ser mais difícil para eu financiar o meu consumidor, vai ser mais difícil para eu vender a prazo para o meu consumidor, e o banco também vai ter menos grana para financiar o meu cliente. E eu acho que a gente vai ver a retomada vocês devem lembrar no passado, do financiamento ao cliente, né? Ele lá escolhia na maquininha e ele pagava os juros. Eu acho que a gente vai, de alguma forma, se rearranjar ali na dinâmica de meio de pagamento para repassar de alguma forma uma dinâmica de financiamento em que o cliente, se ele quiser, ele vai ter que assumir os juros e vamos ter que achar uma nova forma de equacionar essa dinâmica de crédito, porque o mercado vai estar muito menos líquido do que já estava e o dinheiro muito mais caro do que estava. Então, acho que da ótica de meio de pagamento, dá para imaginar isso. Uma adoção maior de QR Code pelo contactless payment, pelas pessoas quererem enfiar menos a mão em máquina, querer tocar menos. Formas de cobrar fora da loja, seja com link de pagamento ou alguma outra dinâmica em que eu consiga cobrar. E alguma forma de tentar financiar o cliente pensando que o mercado vai estar menos líquido. E esse mercado com menos grana é um mercado que vai impactar o varejo, e aí acho que depois vale a pena a gente retomar e falar um pouquinho de como isso vai impactar a cadeia de suprimento. Eu acho que aí as dinâmicas de split de pagamento, eu acho que aí depois eu queria falar um pouquinho mais de como a gente pode pensar em a indústria, quais vão ser os desafios da indústria dela voltar a reabastecer o varejo nesse próximo ciclo, mas eu queria devolver um pouco a bola para o Zilli e pedir para ele explorar um pouquinho o tema que ele começou a falar ali, que era que acho que vai ser um reflexo dessa falta de grana no mercado, que vai ser de fusão e aquisição, porque nesse jogo ali vai ter gente que vai se espremer mais e vai ter gente se juntando, e isso já começou a acontecer na China, né, Zilli? O que você que você tem visto ali? Zili está no mute, está no mute. Voltou? Voltou. À medida que você tem dentro da cadeia uma diminuição, né, de fornecedores, a palavra que mais tem se usado, né, nas lives que eu tenho percebido são os stakeholders, né? Se você fala, não, os stakeholders, não estão falando na realidade de toda a cadeia, né? E vamos falar da cadeia de fornecedores, começando ali, né, que vai, certamente, nós vamos ter uma diminuição muito grande, né? Então, como é que a gente sai fortalecido, né? O André, nosso presidente, ele sempre fala de competition, né? Eu acho que essa palavra ela traz muito esse momento, né, pós, porque as empresas vão ter que se unir. Quando a gente fala de fusão, não é nem troca de ações, né? Porque falar em fusões e aquisições, talvez aquisições não seja o momento apropriado, porque nós estaremos com, né, um mercado muito, né, seco com relação à disponibilidade de capital, mas com relação às empresas se unirem, se tornarem mais fortes, né, para poder realmente trocar as experiências, para retomar o mercado de uma forma diferente. Eu acho que ali tem um movimento que eu acredito muito que vai nascer, até porque não só na cadeia, né, no meio da cadeia, mas no início da cadeia também os fornecedores eles vão ter que se unir, porque o mercado vai ficar menor. Eu acho que a China ela é um bom exemplo, mas é um mercado muito maior, né? Ainda o governo ele tem uma interferência muito grande, mas no Brasil o mercado vai diminuir muito. Vai ser aquele movimento de rouba-monte, que a gente vai ter que fazer algum movimento para poder realmente ganhar participação de mercado ou pelo menos se manter no mercado que a gente está. Eu acho que essa dinâmica
eu acho que a gente vai ter uma reestruturação, eu acho que a gente vai ter novos modelos, novos formatos, e acho que ontem, quando a gente discutiu um pouco desses novos formatos, que estão um pouco ligados a construir novas formas de cobrança, quando a gente olha da ótica que eu vinha falando de meio de pagamento, estão ligados a tentar, talvez, desenvolver novas formas de gerar receita com recorrência, um pouco do que você falou dessa moda de reaproveitar o ciclo da moda. Eu acho que o Guga tem falado já há um tempo, e acho que isso vai se intensificar, Guga, dos formatos de reuso, né? de tentar criar novos, e acho que isso vai tá um pouco também associado a esse novo consumidor um pouco impactado pelo efeito do choque de comprar diferente, de consumir diferente, de passar por uma crise importante. Você acha que isso a gente vai sair mais consciente e mais diferente, mais olhando mais para a economia do reuso, da alocação? E você acha que isso é uma oportunidade para o franchising? Não tenho nem dúvida, né? Eu acho que o franchising ele sempre foi o principal agente aí de crescimento da economia, e eu tenho convicção também que os franqueadores, essas mais de 100 empresas que estão nos ouvindo e todos os nossos associados, têm um papel e uma responsabilidade importante em repensar a sua cadeia de valor, né? É evidente que a maneira, o pipeline normal que se conhecia ou que se trabalhou até aqui, ele tem que ser revisto. A chance de tu gerar valor através de uma economia compartilhada e de uma economia de serviço, ela é muito maior. O que cada uma das pessoas que está nos ouvindo hoje está direcionando de esforço, de direcionar um pouco a sua tendência a um modelo de transferência, de deixar de ter transferência de produto para ter um pouco de transferência e de execução de serviço, de ampliação de entregas que são offline para entregas que também podem ser feitas online. Então, tem uma lógica aí. Eu adoro o exemplo que tem mais funcionado para exemplificar isso, é o da Bárbara Coppola. Bárbara Coppola, ela é a CEO da IKEA, né, que é a maior loja de departamento do mundo, e de móveis. Né? E ela tem uma frase que foi emblemática, assim, não é de agora, já tem mais de um ano, mas é uma frase que eu parei de vender berço, eu não quero mais vender berço. Berço, para criança, tem que ser uma espécie de subscription. Ou a Viga na Dinamarca, e aí tem vários exemplos de empresas que deixaram de vender o produto para resolver a solução. Então, ela vai lá, aluga o berço por um período, quando termina aquele momento, ela vai e troca o berço pela cama de solteiro, e depois troca pela cama de meio casal, e depois troca pela cama de casal. Ou seja, ela conseguiu uma maneira de cobrar $50, $5, $10, conforme o produto, a vida inteira. E ao mesmo caminho estão indo as revendedoras de carro, o mesmo caminho. Todas as empresas que pensaram na lógica de plataforma para os seus negócios tiveram uma exposição e uma significância maior. O exemplo da China, de ela ter dado esse salto na economia, é porque ela já estava digitalizada antes do Covid. Então, é muito importante a gente, no Brasil e em vários lugares do mundo, a gente não está tão quanto a China no que se refere à digitalização, mas a gente pode fazer isso. Essa tecnologia está acessível, essa tecnologia é barata e ela pode ser implementada na tua rede de franquia. Como que eu consigo evitar os gargalos, né? Como que eu consigo, dentro da minha lógica, eu não usar a minha rede, a minha loja franqueada, a minha franqueadora, como algo que restringe a quantidade de produtos e serviços para o cliente final, que eu faça ao contrário, que eu use a última milha para ampliar a quantidade de ofertas de produtos e serviços. Como que isso pode ser relevante para o meu negócio? E aí a gente vê a TradeUp num modelo muito legal nos Estados Unidos, utilizando essa parte do reuso dos produtos. A Rent Runway, que foi a primeira a trabalhar nisso, há 5, 6 anos atrás, também dando show nisso agora. A Rent Runway fez o seguinte: o cara que viajar para uma rede W de hotéis no mundo, conveniada num projeto ainda piloto, tu não leva mais a mala. Tu chega no teu quarto do hotel da cidade onde tu for e lá vai estar no guarda-roupa já as peças que tu precisa para aquele período que tu está, e tu paga um aluguel para isso. E depois, assim como na Viga, tu usa os produtos de criança
e devolve depois de X meses para ser lavado, tarará, aproveitado e outro usar. Assim como na IKEA, ele reaproveita o berço, higieniza, pinta, arruma e vende para outro. Assim, tu vai tendo várias soluções de reuso associadas à locação e associadas à subscrição, né? A assinatura dessa recorrência. Eu acho que o franchising tem na mão a joia da coroa, que é a última milha. Como que eu transformo essa minha última milha, essas centenas de lojas espalhadas pelo Brasil, em ampliar a oferta e não restringir a oferta? Talvez enxergar o franqueado como um canal de venda ou distribuição de serviço dos meus itens, mas também enxergar ele como alguém que pode ser um alavancador de plataforma. Eliminar um pouco os guardiões, né, de gate, os guardiões que ficam limitando a oferta, ampliar isso de alguma maneira. Então, eu acho que assim, Zanco, é super oportuno essa tua provocação em relação ao reuso e alocação. Eu acho que o franchising tem uma chance de ouro de ampliar os seus negócios em linhas que têm um baixíssimo nível de estocagem e de investimento imobilizado e um alto valor de recorrência. Então, eu realmente acho que é um grande caminho para se fazer aí na mudança dos modelos de negócio no pós-Covid. Acho que é uma oportunidade que quem está nos ouvindo pode repensar o seu negócio. E quando tu pensa nessa lógica de mudança da cadeia de suprimento e né, com uma lógica também como o Zili trouxe, né, do competition, onde as pessoas colaborarem entre si, a gente acaba entrando num universo onde tu tem um novo mundo. É bem provável que a gente esteja vendendo em pouco tempo o produto do nosso maior concorrente. E talvez essa ficha não tenha caído para muita gente ainda. Talvez a gente ainda esteja vendo que o nosso inimigo é efetivamente o nosso vizinho, ou aquele cara que vende o curso de idiomas como nós. E será que é esse mesmo o nosso concorrente? Ou será que todos esses são meios que a gente tem para alavancar a nossa venda e as nossas experiências? Em cima dessa lógica de novo modelo de negócio, eu queria também ouvir vocês dois aí sobre isso, né? O que vocês enxergam também sobre essa questão do novo modelo, de como que a gente pode ver isso, né? Eu sei que o Zili também é um estudioso aí da parte de freemium, uma coisa que ele domina e conhece bem. O Zanco é um otimista permanente, né, dessas questões. E, poxa, eu queria ouvir vocês também nisso que poderia ser aí um caminho para novos modelos de negócio nesse cenário. Bom, eu não sou tão estudioso de freemium assim, porque eu acho que o freemium ele vem, né, no momento super apropriado, né, que é o free premium, que é tudo que a gente está usando uma plataforma, né, do Zoom, mas obviamente é uma plataforma paga pelo número de pessoas, né? Mas enfim, o próprio Zoom nos provocou nisso, né? Entregando de graça, procurando viralizar, né? Todas essas plataformas de comunicação, tudo que a gente tem visto, né? E volto para o delivery, que talvez seja onde mais se evoluiu aqui no Brasil, e certamente muitas empresas estão começando a desenhar suas plataformas, né? Que você ainda é dependente de meia dúzia de empresas que fazem esse tipo de serviço, certamente o mercado vem diferente, vem precificado diferente. Então, todo esse movimento que a gente vê de freemium, né, de tudo que a gente entrega um pouco no primeiro momento de graça, para que a gente possa realmente saborear, né? Eu acho que a gente saboreou muitas coisas legais agora nesse momento, né? De uma forma muito seletiva, muito de graça, né? A gente fala de live nada mais é do que são palestras, né? Que a gente tem oportunidade, né? A gente pode escolher e a gente até acaba meio que zapeando live, né? Pô, a gente fica zapeando TV, agora a gente aprendeu a zapear live. Então, esse movimento, numa segunda etapa, ela vem com um movimento de recorrência, né? Certamente vão se criar produtos e serviços, né? Eu acho que talvez aqui seja um outro ponto de grande discussão nessa retomada, porque a gente vai ter que desenhar a nova jornada, nós vamos ter que discutir como esse consumidor ele volta e como é que a gente pode transformar o nosso negócio em serviço, como é que a gente pode monetizar isso
através de algo que a gente possa, no primeiro momento, oferecer free, para depois realmente mostrar que se torna útil no seu dia a dia. Então, isso é um pouco, né? Talvez essa plataforma que a gente esteja usando, essa é o melhor exemplo que a gente pode falar. Eu acho que tem uma reflexão também da ótica do canal, assim, da estratégia da cadeia de distribuição, que eu acho que é um efeito que a gente vai ter pós-Covid, e impacta diretamente o franchising, Guga, que é um pouco do como que a gente vai tratar o franqueado que vai estar com menos grana agora quando voltar tudo isso. Que é como que a gente vai reabastecer. E está um pouco ligado com o que o Zilli dizia, olha, vamos ter que reciclar um pouco a moda, né? Assim, talvez eu vou ter que, parte da minha coleção, eu vou ter que compor com parte do produto que eu já tinha, parte eu vou ter que... Como que eu vou reabastecer as lojas quando tudo voltar? Vamos partir de qual vai ser o cenário. Vamos abrir a loja daqui um mês, X tempo. Eu vou ter parte eu vendi online, parte eu tô com a loja cheia, eu vou liquidar e eu vou ter grana para recomprar, ou eu, indústria, eu, franqueador, eu vou criar uma alternativa nova, porque um movimento que tem surgido é o DTC, o Direct to Consumer, a indústria, né, grandes indústrias de bem de consumo indo direto pro varejo. Isso é algo que para a cadeia isso tem uma escala muito limitada quando a gente estuda canal de distribuição, né? É muito diferente da abrangência e do cuidado que o franchise consegue ter da proximidade. Não acho que é um caminho. Acho que o franchise consegue ter, quando a gente estuda lá os 3 Czinhos de custo, cobertura e controle, o franchise consegue ter uma cobertura muito maior que o DTC. E como que a gente consegue fomentar esse canal, que consegue ter uma cobertura eficiente, um controle eficiente, no momento em que o franqueado vai estar carente de capital? Será que, de repente, criar alternativas de split de pagamento, em que eu vou lá meio que conseguindo o produto, e aí na boca do caixa eu separo o dinheiro, que é a grana do franqueador, para voltar a grana para ele, e qual que é a grana do franqueado? Será que eu faturo direto do franqueador para o consumidor e só comissiono o franqueado? Será que, um pouco como que era o Pier lá, né? Será que eu vou ter que criar um rearranjo de modelo para poder contemplar esse modelo particular em que tem uma dificuldade maior de capitalização ali, de gerar esse ciclo novo de compra e recompra? Eu acho que esse é um driver importante que a gente tem que colocar na equação, sabe? De como que eu vou ressuprir a rede. Isso é super importante, né? Por quê? Porque a gente não pode imaginar um varejo ou uma rede de franquias onde o franqueado assuma efetivamente o papel de showroom dos itens de maior valor, né? Dos itens que exigem. Porque até para o franqueador, ele faturar para o franqueado pós-Covid é um puta de um risco, porque ele está na situação normal. Será que ele vai receber? Então, além de ser um mundo menos líquido, é um mundo sem crédito. A coisa acostumada a trabalhar sem dinheiro, não. Mas o novo mundo ele é sem dinheiro e sem crédito. Pode até existir o dinheiro em algum momento, em algum lugar da economia, mas as pessoas que detêm esse recurso não vão estar disponibilizando. A gente está vendo o give back que está surgindo aí, né? A quantidade de grandes investidores do mundo corporativo, como o SoftBank e outros tantos, puxando tudo para dentro de casa, esses recursos que estavam circulando na economia. A lógica é que a gente vai ter um mundo menos líquido. Então, tem que criar uma maneira. Eu acho que o Pier, a gente pilotou agora abrindo ele em São Paulo também, nesse formato, e eu acho que todos que operam algum modelo de bem de consumo de um valor agregado um pouco maior podem olhar isso como uma opção para a sua rede. Daqui a pouco tem um determinado item que eu posso, com uma logística boa, entregar rapidamente para o meu cliente final, sem ter que repassar para o meu franqueado comprar e revender. A fábrica, a indústria pode vender direto ao cliente final, via qualquer plataforma que se tenha hoje de marketplace ou de e-commerce, sendo que foi mostrado e foi vendido na loja física desse franqueado, que é remunerado com 10% por essa transação, por exemplo, que muitas vezes é mais do que ele ganharia se tivesse que comprar. E outra coisa que eu acho legal nessa ideia é que o risco do produto ele vai ficar mais na mão da indústria.
E o franqueador, ele pode também fazer essa ponte, ou ele como indústria, ou ele responsabilizando a indústria que abastece a sua rede. Existe uma centena de novos modelos de negócio. Convido quem está nos assistindo para olhar lá o que a Rally RD fez, por exemplo. Cara, é uma quantidade de modelos de negócio disponíveis hoje no mercado, e eu acho que a gente acaba ficando tão preocupado com gerar de pratos do dia a dia, de atingir a meta, de preocupado com as demissões, de preocupado que tem que se preocupar, e a gente não consegue fazer a disrupção dentro de si mesmo, né? Dentro da sua empresa. A disrupção, ela não consegue sair de dentro da empresa. A gente tem que ter uma cabeça que nos ajude isso do lado de fora, que não esteja tão preocupado. Alguém da organização que não esteja muito influenciado no dia a dia tem que olhar para esse canal de disrupção interna. Agora é o momento. Assim como a gente viu quando surgiu o pipeline digital, né? Quando surgiu a internet, quando surgiu o online, ele praticamente deu escala e acabou com os pipelines que não eram digitais. Agora a gente vem com o mundo de plataformas que acaba, que consome, né, o pipeline online. Então a gente tem que repensar a nossa cadeia toda de suprimento. E estudar mais, voltar para a escola, ver os novos modelos que estão disponíveis e não só se preocupar com o girar de pratos do dia a dia, que obviamente é muito importante, tem que ser feito, mas alguém da tua organização tem que estar olhando para esse mundo novo, com outras oportunidades que migram um pouco da economia, da propriedade para a economia do acesso, que usa um pouco o compartilhamento, que aproveita toda essa ociosidade que está no mercado para dentro da sua organização. A Carol disse ali, fazer o D2C via franchising, né? É um contraponto até, né? Porque ele deixa de ser direto para o consumidor, ele é via franchising, então ele não é totalmente direto, mas é um caminho, é um rearranjo ali, né? É um intermediário, é uma adaptação do direto para o consumidor, né? É um talvez contabilmente direto para o consumidor, mas não na modalidade de acessar o consumidor, de se relacionar com o consumidor. E como a Mônica disse, ali na contribuição dela, sem dúvida, você precisa ter apoio jurídico para isso, porque a gente tem um modelo tributário, e o Zilli sabe disso, às vezes se enfrenta, já deve ter pensado em tentar simplificar as coisas, e a gente esbarra em tributo, em forma de contabilizar, e é uma barreira também isso, né? E essa lógica é mais ou menos simples, vai dentro do que o Zilli estava falando da competição, de colaborar e achar solução, mas na prática é a fábrica, a indústria, vendendo direto para o consumidor final, através do ponto de venda, através do PDV, e o PDV já se remunerando nesse momento com o seu quinhão disso e da sua rede, que pode ser inclusive uma rede digital. É isso aí. Uma questão talvez interessante aí para quando se pensa nessa lógica de plataforma é como que é esse mundo novo, né? Como que eu consigo pensar? E eu acho que aqui nós três somos amantes da China, né? Eu tive 4 vezes na China agora no passado recente, e a lógica de plataforma existe. As empresas de tecnologia que foram as primeiras a fazer isso, o Google, a Apple, que passaram a ter lá, através dos aplicativos, centenas e milhares de pessoas criando uma aplicação mobile que vai para dentro da plataforma e centenas e milhares de pessoas escolhendo ali o que desejam. Pense essa lógica no negócio aplicado ao varejo e às franquias. A China foi profícua nisso, né? A lógica tanto das três maiores empresas chinesas, do Alibaba, da JD, da Tencent fazendo isso, foi incrível, mas já entrou uma Pinduoduo fazendo isso depois com produtos populares. A verdade é que aqui, numa vídeo com esse tempo que a gente tem, não dá para detalhar como funciona e como que é isso, mas a ideia de nós três aqui é que cada um daqui saia com a vontade de estudar e pesquisar através desses novos modelos de negócio que são possíveis através da tecnologia, com destaque a essa lógica aí da era das plataformas, que acaba superando as eras anteriores. Um exemplo super simples, acho que assim, a gente se viu e a crise proporciona isso, né? Assim, a gente se viu agora na crise, a gente sentou, todo mundo falou, cara, ferrou, o que nós podemos fazer para ajudar a galera com tecnologia lá na Lynx?
E aí fizemos meio que um hackathon, fizemos um pouco manual ainda numa primeira versão, mas em uma semana a gente fez uma integração com o Rappi, em que a gente tirou os dados lá numa plataforma que é um RP online lá, que é o Microvix. Fizemos uma integração e do Lynx também, uma exportação meio manual, botamos os dados lá no Super App, no Rappi Mall. Então, o cliente lá pode, se quiser, ele exporta os dados, disponibiliza no Rappi, o vendedor, o cliente pode comprar pelo Rappi para retirar na loja e, mas a loja está fechada, mas na hora que abrir ele vai poder fazer isso. Se eu estiver entregando da minha casa, eu posso entregar da minha casa pelo Rappi. Mas, enfim, cara, é pensar a plataforma, né? É pensar em botar meu produto disponível no Rappi para pedir no Rappi e retirar na minha loja. E as coisas integradas em nuvem, e cada vez mais nós vamos tudo se conectar com tudo, cara. Esse vai ser o caminho, não vai ter jeito. E vou faturar na minha loja, não tem jeito. Fatura, emito o documento fiscal na minha loja e entrego lá pro cara do Rappi. Zílio, tu quer complementar nessa parte aí relativa a esse modelo ou alguma coisa, porque tu sempre é tão brilhante nessas novos... Eu vejo... Acho que até uma pergunta que eu acho que a gente tem falado muito isso aqui, e talvez aqui seja uma demanda, talvez até da própria, nós como representantes da ABF, que é um ponto que sempre é uma barreira de evolução nesses processos todos, que é o processo tributário. E aqui talvez seja, à medida que todos nós estamos mudando, estamos saindo diferentes desse processo, apesar de ter sido curto, se a gente olhar para trás, lá no futuro, a gente vai falar assim, mas nós ficamos só 2, 3 meses, trancados dentro de casa, Na realidade, cada dia parece uma eternidade aqui, mas todos nós sairemos diferentes, a forma de consumir, tudo isso nos obrigou a mudar a forma de ver as coisas. Eu acredito que, nesse momento, certamente a gente tem que provocar o governo justamente para deixar fluir as coisas. A gente percebe que, com muita criatividade, a gente conseguiu, pelo menos, sobreviver, e o governo tem que nos ajudar a essa retomada, como volto na questão da China, que o Estado, o governo, ele tem uma participação muito ativa, ele facilita muito a vida. E eu acho que agora é a hora do governo não só ajudar na retomada, na questão econômica, mas também deixar todo o processo mais leve. Eu acredito muito que isso vai voltar para uma pauta de discussão, senão realmente a gente vai voltar para trás nesse sentido. Tem uma pergunta aqui do Evandro, se a gente tem alguma sugestão para dar para ele no modelo de franchising do produto de limpeza, higiene e reparos e coisas para o lar, assim, Os produtos relacionados à limpeza do dia a dia, eles tendem fortemente, na Europa já tem uma corrente bem forte nisso, da subscrição, Tu define lá aquilo que tu precisa e esse produto, de uma forma, é reabastecido. Agora, no projeto de reparos, eu acredito muito de manutenção no modelo de plataforma. A quantidade de gente disponível para fazer esses reparos, a quantidade de formas diferentes de fazer isso, que eu querer que a minha rede, o meu negócio sozinho, atenda satisfatoriamente o cliente final, talvez seja incompleto. Então, a ideia de que eu possa, junto com a minha solução, agregar, trazer, eu não servir como algo restritivo de ofertas de produtos, serviços e regiões geográficas, que eu utilize a minha lógica e a minha marca para ela ser um lugar onde quem quer prestar o serviço entra e quem quer utilizar o serviço entra. E eu faça a curadoria desse serviço. E, principalmente, além da curadoria, que essa plataforma preveja e que ela tenha um nível de feedback, que a ideia de rewards, tanto a ideia da recompensa, quanto a ideia de eu conseguir fazer a avaliação, o review daquele serviço que foi feito é fundamental. Então, acho que quem trabalha com reparos e com reforma de casa deveria transformar o seu negócio muito cauda longa, muito rápido, agregando toda essa ociosidade que existe no mercado. Isso eu acho que é uma tendência que a era digital vai acelerar muito.
entrando um pouco nas perguntas aqui, também acho que complementando, Guga, e a próxima pergunta, que é uma sugestão para prestação de serviços, se a prestação de serviços... Serviço tem algumas características, né? Se a gente estudar marketing de serviços, que é intangível, inconstante, inseparável, né? E é mais difícil até como modelo de franquia, a complexidade de se replicar serviço. Mas se o serviço ele se vende de maneira presencial e lá tete a tete, ele não necessariamente precisa, apesar de ele ser prestado, ele não precisa ser vendido de forma presencial. Ele pode ser vendido em plataforma, ele pode ser vendido online, ele pode ser vendido em rede social, ele pode ser vendido em pacote, ele pode ser vendido anualizado. E a questão eu posso criar o meu pacote de limpeza, eu posso criar, eu acho que a grande mudança de comportamento é tentar fracionar, anualizar, empacotar serviço. Eu acho que essa é uma tendência que pode gerar bastante receita. Eu consigo cobrar, eu consigo criar pacotes, cobrar mensalidade do serviço, e acho que aí tem uma oportunidade grande de gerar receita. A gente tem que encerrar em 1 hora, então a gente está chegando no nosso fim. Eu queria passar para as considerações finais de vocês, mas antes disso, só para não deixar sem resposta as 2 perguntas que foram feitas ali. Isso. O percentual que está se fazendo isso, tem muitos franqueadores que já estão usando essa lógica de percentual, varia ali de 5% a 10%, conforme o envolvimento do franqueado. A verdade é que o franqueado não precisa ter o produto para fazer isso. Na medida que o estoque for do franqueado, aí a gente gera uma série de problemas jurídicos e uma série de uma maneira de fazer esse cálculo diferente. O que a gente fala aqui que é fácil de acelerar é usando o produto da indústria, direto para o cliente, remunerando o franqueado. Seria nessa linha. Alguém quer contribuir bem rápido? A gente tem 3 minutos, depois a gente vai ficar rapidinho para as considerações finais. Das perguntas ali, alguém pode responder alguma coisa rapidinho aqui? Eu acho que assim, de e-commerce, eu acho que assim, o Cleiton está perguntando, acho que não passa a ser mais um diferencial, ele passa a ser uma pendência, é primordial, fundamental, tem que obrigatório e-commerce. A Simone, acho que está pedindo a palavra, Guga, acho que ela vai fazer umas considerações, depois ela passa para a gente fazer as considerações finais. E aí, se puder ficar o chat aberto aqui, a gente responde depois. Tem duas Isso, acho que dá para a gente passar uns minutinhos, ninguém vai pegar trânsito na volta. Perfeito, Zanco. Muito obrigada, Guga, Zili, Zanco, mais uma vez. Muitas informações. Então, para a gente caminhar para as considerações finais, eu gostaria que vocês partissem para a aterrissagem, né? Como que os nossos participantes, que atuam nos mais variados setores, podem aproveitar essas oportunidades? Então, quais são as dicas, né? Quais são como surfar nessa onda, nesse momento, na opinião de vocês? Então, antes da gente partir para as considerações finais, eu gostaria que vocês dessem algumas principais dicas. Como se preparar para surfar nessa onda? Por favor, Zanco. Eu acho que a gente precisa entender que a saída, e acho que o novo normal é um novo normal de todo mundo muito junto. Eu estava acostumado a ouvir muito, fulano aproveitou essa crise, nessa crise fulano construiu isso, fez isso. Eu acho que a reflexão que eu faria para todo mundo é: o que você vai aproveitar dessa crise, né? E eu tô com esse olhar, né? Um olhar de certa forma otimista, o que eu vou tentar aproveitar dessa crise, aproveitar para me desenvolver como pessoa, como profissional. E acho que a saída é da gente construir junto, porque assim como a sociedade está entendendo que a gente está junto e ligado e só vai se dar bem se cada um fizer a sua parte, como cadeia, como estratégia e como canal, não adianta um canal estar muito bem, tem que toda a cadeia estar bem. Né? Não adianta a sua fábrica ser apertada, porque se sua fábrica quebrar, você vai se dar mal. Se o seu franqueado se quebrar, vai se dar mal. Se o shopping estiver bem, o lojista se dá mal, vai. Então, tem ali até uma colocação, acho que a gente precisa entender que a cadeia toda vai ter que sair disso junto e vai ter que ser saudável para a cadeia toda. Eu acho que esse vai ser o caminho para a gente construir um novo normal saudável para todo mundo. Perfeito, Zanco. Muito obrigada. E Guga, na sua visão, né, assim, como se preparar para surfar nessa onda do novo normal? Por favor. Surf é comigo, né? Justamente.
Mas eu acho que é olhar como que tu transforma um pouco o teu negócio do negócio atual, como que tu abre uma outra frente relacionada a serviço. Aí um pouco da economia da propriedade para a economia do acesso. Eu acho que esse seria, se tivesse que dar uma dica imediata para tu olhar para esse momento, é usar, para quem tem produto, como é que eu consigo oferecer esse produto sem ter que exigir que o meu franqueado tenha o estoque, e para quem oferece serviço, como que eu consigo usar a minha lógica de serviço, dando talvez alguma coisa até de graça no início, mas como que eu consigo ampliar a minha oferta de serviço usando o ambiente digital. Perfeito, muito obrigada, Zile. Na sua opinião, quais são as dicas, né, para que o público possa se preparar para esse novo momento, por favor? Queria citar 3 pontos. O primeiro, eu até quero reforçar o que foi colocado pelo Zanco, que eu acho fundamental, que é o equilíbrio das forças, da cadeia. Sabe, não existe o ganha e perde, o perde e ganha. Eu acho que a gente tem que olhar a cadeia, todos têm que sair fortalecidos da cadeia, do fornecedor até o consumidor final. Essa queda de braços, a gente tem que tomar muito cuidado para não arrebentar esse elo. Eu acho que é fundamental todos saírem juntos dessa retomada. Sabe, o que aconteceu, né, que esse momento trouxe, né, que é quase que um túnel, uma máquina do tempo, e ela obrigatoriamente ela empurrou muitas empresas, nós do varejo, né, para essa transformação digital. Então eu vejo que nós vamos sair muito mais digitalizados do que nós entramos, obrigatoriamente. Mas as empresas que vão sair, obviamente todas vão sair arranhadas, mas as que sofrerão menos impacto são as empresas que entraram nessa crise com mais governança e com marcas fortes. Governança é fundamental em um processo independente do tamanho. Eu acho que a governança ela nasce quando nasce a empresa, e ela na realidade ela acaba ajudando muito nesse processo de entendimento, né, para se blindar num momento como esse. E nunca esquecer que a marca é fundamental, né? O consumidor muitas vezes ele muda o canal, mas ele é fiel à marca. Tem uma pergunta aqui, não é uma rapidinho, se a gente pode extrapolar uns minutinhos, que eu gostaria de responder do Henrique, que é nessa nova relação, como que vai ser o shopping do futuro, um pouco qual é a visão nisso. Eu fiz a curadoria da MAPIC, que é um evento importante sobre o futuro do shopping center recentemente, e em Cannes, e na verdade o setor estava preocupado já com um movimento de transformação para a parte de entretenimento, e isso foi muito acelerado. Então o shopping nunca foi tão importante as nossas lojas para o shopping. Na verdade, a gente está encontrando meios de chegar ao cliente sem passar pelo shopping. Então o shopping vai ser muito mais receptivo daqui para frente a conversas com o lojista. Eu acho que baixa o tom de soberania do shopping center na relação de consumo. Eu acho que eles vão migrar muito rapidamente para modelos de entretenimento e vão valorizar um pouco mais as nossas posições dentro dos empreendimentos. Até porque a própria loja já está se abrindo para isso, né? A loja está botando restaurante dentro, a loja está botando entretenimento dentro da própria loja. E o mercado, a pergunta do Henrique também fala do banco, acho que o mercado tende um pouco ao equilíbrio. Se os agentes não se ajeitarem, o mercado não vai se estabilizar. Então, acho que precisa disso, senão não vai acontecer. Perfeito. Nós chegamos ao fim da nossa sessão. Eu quero agradecer imensamente aos nossos convidados. Então, Gustavo, Zile, Zanco, muito obrigada mais uma vez por aceitarem nosso convite, dividirem, né, tanto conhecimento, tanta experiência conosco. Quero agradecer também imensamente aos nossos participantes. Muito obrigada por estarem aqui conosco também. E agora eu gostaria que vocês dedicassem a mensagem final para encerrarmos a nossa sessão. Por favor. Guga, quer começar? Por favor. Eu começo. Eu queria colocar 4 pontos, são frases meio feitas, né, que a gente sempre ouve, que eu acho que elas se encaixam perfeitamente no que está acontecendo, né? Vamos falar um pouco do conceito de VUCA, criado lá na década de 90, na Guerra Fria, depois foi, né, levado para o mundo corporativo. Eu acho que o mundo nunca foi tão volátil, incerto, complexo e ambíguo. Agora a gente entende de fato o que significa o mundo VUCA. O mundo nunca foi tão de graça
como a gente tem visto ultimamente, o freemium veio aí para isso, mas tudo veio de graça. As lives, que são as nossas palestras, nossas conversas, né? A gente tem visitado museus de graça, a gente tem visto tudo muito de graça, show em Montreux, né? Então a gente começa a perceber que o mundo ele pode ser muito bem ter esse compartilhamento, né? A coisa do Analytics, eu nunca recebi tantos gráficos, dados, pesquisa, né? Diariamente eu recebo muitos e muito bem estruturados através de PDFs. Quer dizer, isso prova realmente que quando a gente fala de Analytics, agora a gente começa a entender a importância de ter dados, né? Agora, existe um ponto importante, né? Que na China, a China é 7 vezes o tamanho do Brasil em população. E aqui a regra de 3 ela não se aplica, né? Porque eles têm 80 vezes o número de matemáticos, engenheiros, pessoal de cientistas, etc. Então, por isso que talvez a China ela conseguiu ter esse movimento tão rápido. E para finalizar, eu acho que sempre nas nossas mesas redondas vem um assunto sobre o futuro do shopping center, o que vai acontecer com o shopping center. Foi perguntado sobre o shopping center do futuro. E aqui também vem uma frase que é aquela história de pensar globalmente e agir localmente, né? A gente percebe o quanto a gente está sendo incentivado a comprar nos restaurantes, nos supermercados dos nossos bairros, né? O quanto que o varejo de rua passou a ser importante, o quanto eu passei a conhecer um pouco mais meu bairro à medida que eu comecei a ficar meio confinado nele. Então, a gente pode ter assim um movimento positivo da volta do varejo de rua, né? Porque o consumidor certamente ele vai começar a valorizar isso. E certamente esse movimento Made in Brasil, né, com o estrago que nós fizemos na década de 80 com a desindustrialização, talvez o mundo volte, né, se fechar um pouco nesse sentido e a indústria volte forte para esse novo momento. Era isso. Muito obrigado, ABF. Palavra a vocês, Zanco. Para terminar, eu acho que eu sigo com a missão com a mensagem aqui de otimismo, para a gente tentar ver o que a gente vai aproveitar da crise. Como ele disse, o mundo está de graça, acho que tem oportunidade, é a chance que a gente tem de se reinventar, de reinventar o nosso negócio, de achar novas perspectivas. E lembrar que, cara, mesmo em crise, a história mostra que a crise é outro clichêzão, mas é um monte de oportunidade e a história mostra... O Zili me lembrou bem ontem, Habibs nasceu em 88, Oscar em 89, o Wizard em 87, Imaginário em 92, vai estar, né, a década perdida fim dos anos 80, começo dos anos 90, Puquinho em 88, Wizard em 87. Então, pô, quantas marcas fantásticas nasceram em meio a uma crise, a um momento talvez pior do que esse, é um momento que a gente achava que não tinha perspectiva nenhuma. E se você acredita e manda ver e faz diferente, reinventa seu negócio, acho que a oportunidade sempre tem. Então, convido todo mundo a pensar, olhar para dentro, se reinventar, achar formas diferentes de fazer as coisas e sempre vai ter espaço. E é isso aí. Eu quero encerrar, e muito bom, cara, adorei todos os insights, a gente sempre aprende muito, né? E eu queria encerrar com a ideia de que paz, saúde, conforto e segurança para nós e para as pessoas que a gente ama é o drive da humanidade desde que a humanidade existe. Não é um momento de novos modelos ou de crise que a gente vai precisar repensar os nossos princípios. A gente só tem que pensar a forma de entregá-los. Eu acho que é o mundo data-driven, os dados e a tecnologia, eles realmente vieram para facilitar. Tecnologia não consegue fazer uma empresa ruim ficar boa, ela faz uma empresa ruim ficar ainda pior, porque ela é percebida assim, uma empresa que tem valores ficar ainda melhor. E aí a gente não pode tirar da ideia esse conceito de que as pessoas estão no centro e a tecnologia só é meio. Tudo que a gente falou aqui é porque a forma de entregar a paz, a saúde, o conforto e a segurança para nós e para as pessoas que a gente ama, agora está mais simples. Agora a gente consegue atender aos milhares a forma como a gente atendia lá o seu Joaquim na década de 50, quando ia comprar pão. Eu acho que a gente tem um mundo de oportunidades. É praticamente impossível fazer o Christensen, que morreu agora em fevereiro, já dizia isso, né? Não tem como a gente fazer a disrupção interna, a gente tem que dividir a empresa para conseguir fazer a disrupção interna, e esse é o momento de fazer. Essa hora de confinamento não é a hora de a gente ficar vendo o Jornal Nacional, e sim a hora de a gente estar com as pessoas que são importantes para a gente, repensando o futuro da nossa organização, mas repensando mesmo, derruba o castelinho
e constrói de novo, com o foco nas pessoas, que é o grande drive desse momento e daqui para frente da humanidade. Eu acho que era isso. A gente super agradece a presença de todos aí, né? Eu acho que teve alguns insights importantes aqui que talvez a ABF tenha interesse em reproduzir em novas conversas como essa. E a gente está à disposição, né? Claro que a gente tem chamado isso não de home office, mas de eterno office, né? A gente faz das 7 da manhã às 11 da noite em função de alguma coisa relacionada a conteúdo ou a trabalho. A gente está aqui, a gente adora essa entidade, foi ótimo ter participado, contem muito conosco aí para tudo que precisar. Perfeito, muito obrigada a todos e nos vemos nos próximos. Muito obrigada aos nossos coordenadores de mesa também, mais uma vez, e cuidem-se. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, um abraço. Valeu, tchau, tchau, gente.